Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Mas antes de continuar, só queria avisar vocês que esta camiseta aqui, ó, camiseta Tesla, está na promoção até sábado, tá? Ela tá saindo de R$ 69,90 por R$ 49,90. Aproveita e usa o cupom de desconto Tesla_Ana. Você vai conseguir um descontaço nessa camiseta. E também só lembrar vocês que estamos com a pré-venda da nova estampa, que é esta daqui, ó, grandona aqui, ó, essa daqui do ET na Lua. Ó, ET segurando a lua com as pirâmides aqui, também brilha no escuro e ela também está em pré-venda. Olha aqui na descrição desse vídeo que você vai saber mais. Linda, né? Nova estampa. Almas perdidas. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há uns 2 anos atrás com ele, em meados de agosto de 2016. E ele diz que nunca contou essa experiência para ninguém. E apesar de ser algo curto, foi muito intrigante. E ele diz que para manter a privacidade aqui, todos os nomes estão trocados, inclusive os nomes das cidades, está tudo trocado, tá? E diz que mais pra frente todos vão entender por que ele nunca contou essa experiência para ninguém. E porque ele precisa manter a privacidade também. O nome dele é Rafael, ele tem 40 anos e é professor em uma universidade em Marília, no interior de São Paulo. E em agosto de 2016, mais precisamente no dia 15 de agosto, uma segunda-feira, ele saiu de casa por volta das 7 da manhã para dar aula na universidade. E ele conta que a casa dele é muito próxima ao campus, é uns 4 quarteirões de lá, e por isso ele prefere ir trabalhar a pé. Fazendo esse trajeto, ele passa por um parque ao lado da universidade, um parque muito bonito, muito conhecido, bem arborizado, com parques infantis, quadras poliesportivas. A aula dele começava às 7h40 da manhã e naquele horário o parque estava praticamente vazio, né? Então ele lá caminhando em direção ao campus quando notou que vinha na direção dele 3 jovens e aparentavam ter entre 16 e 17 anos. 2 rapazes, que aqui ele vai chamar de Leonardo e Murilo, e uma jovem que ele vai chamar de Mariana. E eles estavam trajando uniformes escolares, uniforme de uma escola particular bem conhecida lá também. E os 3 estavam com a camiseta do colégio, calça jeans e tênis. E quando eles passaram, esses jovens passaram por ele, a Mariana, a moça, perguntou para que direção ficava aquele colégio. Ele disse que ficou surpreso porque eles estavam usando o uniforme do colégio. Por que eles perguntavam aonde ficava? Eles não sabiam onde ficava o colégio, que eles estavam usando o uniforme? Além do que, eles estavam em agosto, não era começo do ano, começo das aulas, nada, já era agosto. Então, se ele estava estudando lá, já era para saber onde estava, né? Onde era o colégio. Enfim, ele deixou isso de lado e indicou a direção para onde ficava o colégio, que não ficava muito longe dali de onde eles estavam. E eles agradeceram e seguiram na direção onde ele indicou. E ele disse que pôde reparar bem na fisionomia dos 3. A Mariana era uma moça magra, de longos cabelos castanhos e lindos olhos verdes. O Leonardo era de estatura mediana, magro também, usava óculos e tinha algumas espinhas no rosto. E por fim, o Murilo era baixo em relação aos outros e um pouquinho mais gordinho. Bom, ele seguiu o caminho dele, foi para a universidade, deu aula, deu a hora dele, 6 horas da tarde, terminou o expediente, voltou para casa a pé pelo mesmo caminho. E ao chegar em casa, depois da rotina diária de banho, jantar, né, tudo mais, aí no outro dia de manhã, na terça-feira, aí ele acordou, era umas 8 horas da manhã, mais ou menos, porque nesse dia ele não tinha que dar aula de manhã, ele entrava na universidade só na parte da tarde. E aí ele pegou o jornal para ler de manhã, o que é um hábito dele, ele diz, né, sempre pega o jornal para ler de manhã, quando ele leu uma notícia que ele se arrepiou inteiro. Gelou a espinha. Ele confessa aqui que ele descobriu que tem fios de cabelos em partes que ele nem imaginava, mas que arrepiou também. Lá no jornal estava a triste notícia de um acidente automobilístico, de um acidente de carro que ceifou a vida de 3 jovens, bem na madrugada de segunda-feira. O carro onde os 3 jovens estavam capotou e os 3 de 4 pessoas que estavam dentro do carro morreram na hora.
Mariana, de 16 anos, que estava no banco do passageiro, e Leonardo e Murilo, de 16 e 17 anos, respectivamente, foram arremessados para fora do veículo, pois estavam no banco de trás e sem o cinto de segurança. O motorista do automóvel, Marcelo, de 19 anos, lembrando aqui, pessoal, que os nomes estão trocados, as cidades estão trocadas, ok? O motorista de 19 anos sofreu ferimentos graves, mas sobreviveu. O motorista era namorado da Mariana e primo do Leonardo. Eles voltavam de uma pizzaria quando sofreram um acidente, pois tinha chovido naquela noite e a pista estava molhada. E era justamente os 3 jovens que ele encontrou durante aquela caminhada, no parque, aquele dia de manhã. Ele sabe que eram eles porque estava estampado no jornal a foto dos 3 e eles estavam usando o uniforme do colégio. Outro fator intrigante é que os 3 nem moravam em Marília, e sim em uma outra cidade, uma cidade que fica a uns 40 quilômetros de Marília, e que os 3 pertenciam a famílias tradicionais daquela cidade. E ele viu os 3 caminhando no dia seguinte ao acidente. Ele falou com a Mariana, sendo que ele nunca tinha visto os 3 na vida dele. Ele não podia ter alucinado, ele não conhecia aquelas pessoas, nunca viu na vida. E de repente ele descobre que esses jovens estavam mortos há horas atrás. E por que estavam de uniforme de colégio? Se eles estavam voltando de uma pizzaria, provavelmente no domingo à noite, é isso? Foi na madrugada de domingo para segunda, porque ele viu os jovens na segunda de manhã. Então seria pouco provável que eles estivessem de uniforme, né, voltando da pizzaria. E ele se pergunta até hoje, será que aqueles jovens não se deram conta que morreram? E aí retomaram a sua rotina usual, né, indo para a escola, colocando o uniforme, e perguntaram para ele onde ficava o colégio, porque o colégio que eles frequentavam ficava na outra cidade. Por isso o fato deles não saberem onde ficava o colégio na cidade do moço que nos conta esse relato. Enfim, ele diz que esse é o relato dele, até hoje ele não consegue explicar isso. E como ele disse, ele nunca contou essa história para ninguém e veio até nós compartilhar essa história porque acredita que aqui é um canal sério e que leva esses assuntos a sério. E ele diz que gosta bastante de assistir o canal, gosta de ver as histórias, mas espera do fundo do coração que ele não tenha mais nenhuma história para compartilhar. Ele gosta mesmo é de ser apenas espectador. Nossa Senhora apareceu para minha mãe. A moça que nos conta esse relato diz que essa história aconteceu com a mãe dela e que corre lágrimas dos olhos dela só de contar essa história. Agora ela vai fazer aqui um resumo de como era a vida da mãe dela naquela época. Naquela época ela morava na roça, numa cidadezinha do interior que praticamente ficava longe de tudo. A mãe dela era a 3ª filha e a única mulher. E como os tios da moça que nos conta esse relato, ou seja, os irmãos da mãe dela, precisavam trabalhar na roça junto com o pai e com a mãe, ela acabava cuidando dos afazeres domésticos, ela ficava cuidando da casa e da comida. E ela estudava numa escola que ficava a 3 quilômetros da casa dela. Então todos os dias ela acordava cedo, dava o café da manhã para a mãe, para o pai, para os irmãos, ia para a escola e ia a pé. E aí todos os dias, quando chegava a hora do recreio, ela voltava correndo para casa para fazer fogo e fazer comida para dar o almoço para a mãe, para o pai, para os irmãos. E por conta disso, todos os dias ela chegava atrasada na escola depois do recreio. Mas a professora achava que isso acontecia porque ela aprontava, ela chegava atrasada porque ela estava aprontando. Acontece que a avó dela engravidou do 4º filho, ou seja, filha, né? Ela deu à luz agora a mais uma menina, a tia da moça que nos conta esse relato, irmã mais nova da mãe dela. Mas ao dar à luz, a avó dela ganhou também uma infecção forte e por conta dessa infecção teve que ficar internada. E por conta disso, agora, a mãe dela, além de tomar conta dos afazeres domésticos da cozinha, precisava tomar conta também de um bebê recém-nascido, a irmã mais nova dela. Os avós dela contam que a mãe dela chegava a dormir embalando a irmã nos braços, enquanto a irmã ainda estava acordada, ela estava dormindo lá embalando o bebê. Por fim, a mãe dela acabou desistindo de estudar, teve que desistir de estudar porque estava ficando muito pesado para ela. Detalhe é que nessa época, com tudo isso que ela fazia, a mãe dela tinha apenas 9 anos de idade. E é óbvio que estava se sentindo cansada e desanimada.
A mãe dela conta que tinha um grande desejo, uma grande vontade de ter uma boneca de verdade, porque as bonecas que ela tinha eram todas feitas de barro e ovos de galinha. Eu não sei como que é essa boneca, nunca tinha visto. Você mistura ovo para dar liga assim no barro e aí você molda uma bonequinha e seca e fica tipo uma estatuetinha assim, uma bonequinha de barro. É assim, eu nunca tinha visto, mas as bonecas dela eram desse tipo, eram bonecas de barro. E ela queria muito uma boneca de verdade. Então, em uma noite, a mãe dela teve um sonho, onde Nossa Senhora apareceu para ela, sentada na cabeceira da cama dela, com os pés assim, ó, bem na altura da cabeça dela na cama. E a mãe dela conta que via até o rosto de Nossa Senhora, diz que ela era linda. Ela usava um vestido branco, tinha cabelos longos, escuros e um olhar cativante. E Nossa Senhora disse para a mãe dela, enquanto fazia carinho na cabeça dela: "Você vai ganhar sua boneca." E a mãe dela conta ainda que Nossa Senhora ficou um tempão lá com ela, mas só disse isso, que ela ia ganhar a tão desejada boneca, por ter sido tão boa, uma pessoa tão boa, ela merecia. Bom, quando a avó dela teve alta do hospital e voltou para casa, trouxe junto com ela uma sacola, e dentro da sacola a boneca tão esperada pela mãe dela. E aí a avó dela contou para a mãe dela que ela estava lá no hospital numa noite quando chegou uma senhora e trouxe a boneca e disse para ela, especificamente para ela entregar para a filha mais velha dela, que era para a filha mais velha. Ela não sabia de onde que veio aquela mulher, quem era aquela senhora, simplesmente veio, entregou a boneca e disse que era para dar para a filha mais velha. Bom, a alegria da mãe dela foi tremenda, ela ganhou aquela tão esperada boneca. E ela ficou com essa boneca, guardou essa boneca até quando ela se casou. Só que aí a avó da moça que nos conta esse relato disse para a filha dela, né, para a mãe da moça que nos conta esse relato, para ela dar essa boneca para a irmã mais nova dela, que depois ela ganharia outra, mais bonita ainda. E assim a mãe dela fez, deixou a boneca dela com a irmã mais nova, com a tia da moça que nos conta esse relato, que em menos de um mês estragou a boneca. E a avó dela não deu outra boneca para a mãe. Bom, ela termina dizendo aqui que resumiu a história da mãe dela, porque a mãe dela merece todos os méritos e bênçãos que a vida e Deus pode dar para ela. Diz que a mãe dela é uma mulher maravilhosa e ela quis homenageá-la com esse relato. E termina ainda dizendo: lembrem-se todos, Deus nunca nos abandona, seja por qualquer ato ou situação que você passe. Pressentimento ruim. Algo acompanhava o meu primo. A moça que nos conta esse relato tem 18 anos e é de Maringá, no Paraná. E ela conta que isso que aconteceu com ela foi no dia 2 de novembro, agora de 2018. Era dia de finados e, como sempre, ela vai ao cemitério junto com os pais dela para levar flores no túmulo da falecida avó. Diz que é como se já tivesse virado costume ir lá todos os anos com os pais, né, para levar flores. E também devido à ligação forte dela com a avó. Diz que por vezes ela sonha com a avó e sente que ela a protege. Inclusive ela conta que a avó já veio em sonho para ela uma vez avisar de um problema de saúde que ela ia ter. Então acordaram aquele dia de finados, almoçaram, se arrumaram e foram para o cemitério. Ela conta que a mãe dela tinha comprado flores lindas, um vaso de flores lindas, velas para acender ali perto do túmulo. Chegando ao cemitério, ela e a mãe se dirigiram ali para procurar o túmulo da avó, enquanto isso o pai ficou achando um lugar para estacionar o carro. Afinal, dia de finados, o cemitério é tumultuado, né? Bastante gente indo visitar os seus queridos. Chegando no túmulo da avó, ela e a mãe colocaram as flores novas, retiraram as flores antigas, até que do nada elas encontraram um primo delas, que trabalha lá no cemitério, inclusive, organizando os túmulos, limpando os túmulos, enfim. E aí ele veio, cumprimentou a mãe dela e a cumprimentou também com um abraço forte, como ele sempre faz. Mas ela jura que no momento em que ele a abraçou, ela sentiu um aperto no peito, uma agonia, um negócio estranho que ela nunca sentiu antes. Uma mistura de agonia, medo e mau pressentimento. E após o primo dela se despedir e sair dali, ela começou a chorar involuntariamente.
E a mãe dela perguntou por que ela estava chorando daquele jeito, e ela explicou para a mãe dela o que ela sentiu. E a mãe propôs que elas fizessem uma oração por ele ali. E enquanto elas oravam, ela conta que viu o que a deixou com tanta agonia assim quando ela o abraçou. Ela viu um senhor pálido, magro e alto atrás do primo dela, com as mãos nas costas dele e ao lado dele uma sombra negra. Ela conta que se desesperou e chorou mais ainda. E soluçando ela falou: Mãe, eu vi o que tem nas costas do Bruno. E assim que ela contou para a mãe dela também ficou aflita, porque além dela ser madrinha dele, desse primo, a moça que nos conta esse relato o considera como irmão também, sabe? Ele é muito chegado. E aí, vendo como uma única solução para ajudá-lo, elas foram até o cruzeiro, ali do cemitério mesmo, que é onde se acende velas em intenção às almas ou a parentes que você não sabe onde estão enterrados. E acenderam ali uma vela, pedindo a Deus que encaminhasse esses espíritos que estavam acompanhando o primo dela, que encaminhasse eles para o lugar deles. E só assim, após essa oração, foi que o coração dela se acalmou. E após tudo isso, ela contou para o primo dela o que ela tinha sentido, o que ela tinha visto. E para surpresa dela, o primo disse que já tinha sonhado com essas mesmas entidades que ela descreveu. De quem veio aquele carinho? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela há alguns anos. Ela não lembra exatamente quando ou há quanto tempo foi alguns anos. Ela conta que numa manhã ela estava dormindo quando sentiu alguém fazendo carinho no pé direito dela. Diz que era um carinho tão gostoso, ela sentia a mão deslizando pelo pé dela, bem lentamente. Diz que era muito relaxante. E ela ficou ali um tempo curtindo aquele carinho no pé. Demorou mais ou menos uns 5 minutos e ela ali curtindo o carinho, a massaginha no pé, ainda de olhos fechados. Ela fala, sabe quando você acorda, mas tem preguiça de abrir o olho? Então você fica acordada, mas lá com o olho fechado. Era assim que ela estava. E aí ela falou, Ai, tá fazendo cócegas. Ai, deu risada. Porque ela imaginou que fosse um dos filhos dela que estava fazendo aquilo. Porque naquela noite ela dormiu com eles. Ela conta que a cama dela era enorme e os meninos dela, os filhos, gostavam de dormir esparramados ali pela cama dela. Só que quando ela resolveu abrir os olhos, ela viu os 2 filhos dela dormindo ainda do lado dela. E aí subitamente ela olhou para baixo e não havia ninguém nos pés da cama. Aí ela pensou, bom, pode ser o cachorro que entrou no meu quarto? Mas que nada, a porta do quarto estava trancada. Ela mesma tinha fechado à noite e permanecia assim, fechada. Pois ela foi lá, acordou os filhos e perguntou se algum deles tinha feito carinho no pé dela. E eles disseram que não, diz que eles ainda estavam ali muito sonolentos, morrendo de sono. Não, foi eu que fiz carinho, nada, mas, né, com sono. E ela ficou ali deitada, pensando no ocorrido, sem entender absolutamente nada. Olha, ela diz aqui que não faz a mínima ideia de quem ou o que estava fazendo carinho no pé dela naquele dia. Mas esse carinho durou cerca de 5 minutos, ela jura. Demorou um tempinho ali. E até hoje isso a intriga. E ela só sabe de uma coisa. Deve ser algo bom. Era alguém ou algo que a queria bem. Pois esse foi o sentimento que ficou nela. Era algo do bem. Que bom. Assim, né? Quem que não gosta de uma massaginha no pé? Mesmo que for feito por fantasmas, a gente tá aceitando. E se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!